Alô, alô, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta noite, estreando mais novo podcast da Assembleia de Deus na Paraíba, através da congregação do Jardim Cidade Universitária. Eu me chamo Felipe Martins e estou aqui com meus amigos. Eu me chamo Gabriel e esse aqui, Sou Joselito, paz para todos. amém. E nós estamos aqui nesta noite para convidar vocês para se aconchegarem no seu lugar, porque nós estamos iniciando o Bleia Talk, certo? Nosso tema de hoje é chamada, vocação e ministério, glorificando a Deus em todas as áreas da nossa vida. Estamos estreando hoje com o nosso convidado especial, nosso professor Pedro Júnior. Pedro Júnior é coordenador da lição dos jovens bíblica ali na central da nossa sede. Também é professor da EBD, pedagogo e mestre em educação. Nesta noite a gente vai estar Alô, alô, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta noite estreando mais novo podcast da Assembleia de Deus na Paraíba, através da Assembleia de Deus na congregação do Jardim Cidade Universitária. Eu me chamo Felipe Martins e estou aqui com os meus amigos. Eu me chamo José Gabriel. Eu sou o Joselito Henrique, na paz, irmãos. Estamos aqui para convidar vocês para se aconchegarem no seu lugar e nos acompanhar nesta noite. Esse podcast é denominado Bleia Talk. Ele tem por intuito trazer para os jovens e toda a comunidade cristã, tanto da nossa igreja, a Assembleia de Deus, como todas as demais igrejas, a ser convidado a tratar de temas que estão na nossa vida cotidiana e que se relacionam tanto com a teologia, a educação, o ensino e todas as questões práticas da nossa vida cristã. Então nós estamos aqui nesta noite estreando esse programa, depois de muita oração, depois de muita entrega nossa, de todos aqueles que estão produzindo esse podcast, e com a graça de Deus nós estamos aqui nesta noite estreando esse belíssimo programa para vocês. Espero que vocês aproveitem, cada detalhe foi pensado e extremamente para que você fosse tocado, você fosse abençoado através daquilo que vai ser colocado aqui nesta noite. Não é isso, meus irmãos? É isso mesmo. Então, nessa noite que a gente possa aprender aí e ouvir o que Deus tem para falar conosco. Então, Aprende, crente! isso aí, pessoal. Então, pessoal, boa noite. Né? Como o irmão Felipe ele tinha falado, a gente está aqui com esse podcast com o intuito de trazer temas edificantes, temas que possam fazer a gente crescer espiritualmente de uma forma mais prática possível. Né? E hoje a gente está com um tema muito especial aqui nessa noite para trabalhar. Nós estamos aqui com um professor, um colega que logo logo ele vai estar se apresentando aqui para vocês. Mas o nosso tema hoje é chamada, vocação e ministério, glorificando a Deus em todas as áreas da vida. Né? Antes da gente começar, de fato, a entrar no tema, eu queria apresentar aqui o nosso convidado, né? Queria que ele se apresentasse para vocês, dizendo quem ele que é nosso professor, um amigo, irmão Pedro Júnior. Então, e aí, Pedro? Quais as expectativas para o episódio da noite de hoje? Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar aqui neste programa que estreia hoje, dizer da minha satisfação e alegria de participar. Meu nome é Pedro Júnior e eu sirvo ao Senhor na congregação do Vale do Sonho 2, ali em Valentina, como auxiliar de trabalho, coopero também na coordenação de mocidade, sou um dos professores de escola bíblica dominical e na vida
do trabalho e acadêmica, eu sou formado em pedagogia, tenho mestrado também em educação e sou professor da Rede Municipal de João Pessoa. Na igreja ainda, eu faço parte do estudo para professores de jovens. Sou um dos comentaristas das lições, né, de professores de jovens. E tenho me dedicado na área do ensino, da ministração da palavra, porque eu entendo ser o local que Deus escolheu para que eu atuasse. Amém, meu irmão. Amém. Bênção. E pessoal, é muito bom e a gente foi muito feliz em ter o aceito do irmão Pedro, porque está muito casado com a temática que a gente está aqui para trabalhar nessa noite, né? A gente tinha conversado e Deus tinha colocado esse tema no nosso coração, porque nós temos sentido uma necessidade, Pedro, nos dias de hoje da igreja, que a gente enxerga que muitas vezes se tem uma visão de que nós temos uma vida dualista. Principalmente hoje, os jovens, de maneira geral, a gente construiu uma visão de que eu tenho uma vida espiritual, ministerial, minha vida assim, da igreja, e eu também tenho a minha vida secular, que é menos espiritual, que é uma vida diferente, e nessa vida secular está envolvida todas as outras questões ali, trabalho, profissão e tudo mais, né? A gente acaba por separar. A gente acaba vivendo essa separação e ela tem trazido algumas consequências seríssimas, né? Hoje a gente vê que muitas vezes a sociedade ela precisa desse tipo de pensamento transformado. Como o apóstolo Paulo diz, renovar a nossa mente, né? Renovar nosso entendimento. E esse é o nosso propósito. E a gente queria ouvir um pouco da sua perspectiva acerca desse dualismo, né? Acerca dessa questão, dessa problemática que talvez você mesmo que seja assim nesse podcast enfrente. Será que eu tenho uma vida secular, uma vida espiritual, uma menos espiritual que a outra? Então, a gente queria ouvir melhor o que é que o senhor pensa sobre isso. Nós estamos falando nesta noite sobre chamado, vocação e ministério. Tema bastante relevante, sobretudo para os jovens, porque estão nessa fase da vida de tomar decisões, de escolher profissão, de entender mesmo o seu local de atuação mais pontual na sociedade. Exato. Então, se encontrar em todas as áreas. Mesmo sendo cristão, tem uma demanda que ele precisa vencer de escolher, decidir caminhos que ele vai traçar profissionalmente, por exemplo, falando. E aí, eu queria começar falando sobre essa divisão que algumas pessoas trazem do que é sacro e o que é secular. Sacro, leia-se coisas relacionadas à religião. Enquanto secular seria a nossa vida para além do templo, para além de coisas espirituais ou da igreja. Sim, sim. Então, o que é que acontece? Algumas pessoas rejeitam essa divisão dualista, defendendo que você é cristão, então, ou na igreja ou fora dela, você é de Deus e precisa glorificá-lo em todo momento. Então, é como se não existisse esse dualismo. Não existe vida secular, não existe vida sacra. É tudo uma vida só de um cristão que está em determinados lugares na sociedade. Integralmente, né? Integralmente. É uma possibilidade para encarar esse tema. No entanto, tem outras abordagens que admitem ter sim esta divisão, por exemplo, no que se diz respeito ao trabalho. Pensemos na figura de um juiz. Ele é juiz na sua vida secular, por assim dizer. Mas dentro da igreja, seria a vida sacra, ele não é juiz, por exemplo. Em contrapartida, pensemos na figura do professor. Ele pode ser professor na vida secular, e o é, e na vida sacra, digamos assim, ele continua sendo professor, caso ele atue na congregação como professor. Então, assim, eu sou inclinado a pensar que existe esse dualismo nessa perspectiva, nesses pontos. Mas, logicamente, nós precisamos entender que somos crentes e precisamos ser imitadores de Cristo e viver como ele viveu em toda e qualquer área ou lugar em que estejamos. Exatamente. E Exatamente. assim, a gente vê que isso não só afeta o público jovem, como também a todo o público, né? Todo o público. A gente vê muitos irmãos, muitas vezes
sem saber qual o propósito dele, às vezes está ali, Sim. não sabe se participa de evangelismo, não sabe se participa de Sim. conjunto, está ali meio que perdido, né? Isso é justamente isso, né? Uma consequência, um reflexo dessa visão. Como o Pedro falou, de fato, a visão bíblica, inclusive o texto que a gente tem como base, né, para esse podcast na noite de hoje, é do 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que Paulo diz: portanto, irmãos, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Ele coloca a vida do ser humano, né, do cristão, integralmente para a glória de Deus, não é isso? Isso tem gerado um problema que às vezes a gente fica um pouco bitolado. Às vezes assim, nossa, a minha vocação. Ou você é vocacionado para ser um pregador, para ser um cantor, professor, senão você não tem vocação, né? A gente acaba caindo nesse engano. Como é que você tem visto, assim, essas raízes, essas consequências práticas na vida, assim, das denominações lato sensu, né, de maneira geral? E o que acontece também é você dizer assim, eu sou chamado ou fui chamado, por exemplo, para algo dentro da igreja. E por isso eu não vou me empenhar em nada fora dela, que seria o secular. Uhum. Eu fiz uma anotação aqui, rapidamente. Tá bom. Um grande questionamento que acontece é o seguinte: mercado de trabalho e o preparo para ele. Sim. Eu acho que é um dilema que todo jovem passa. A minha vida sacra e o meu preparo para ela. Aí a gente fica nessa dúvida. Mercado de trabalho, portanto, vida secular, e eu preciso me preparar para entrar nele. A minha vida sacra e o meu preparo para ela. Exemplo, eu estou começando a pregar a palavra. Enquanto jovem na igreja, começo a ter algumas oportunidades e começo a desenvolver o ministério da pregação. Começo a expor a palavra de Deus. Aí, não são poucas as vezes que surge a ideia, pronto, eu acho que isso é o que Deus quer para mim e eu não vou mais trabalhar fora. Eu vou viver da obra. E aí ele começa a desenvolver uma compreensão fechada apenas, Limitada, né? só porque ele está se desenvolvendo na palavra, acha que vai trabalhar, por assim dizer, nisso. Você é um pregador itinerante, porque eu comecei a trazer uma explicação mais aprofundada da palavra de Deus. Fazer a vontade de Deus, no caso, eu vou me empenhar, eu vou fazer a vontade de Deus, que é pregar a palavra, e ele vai me dar o sustento. Eu quero dizer aos irmãos que eu um dia pensei nisso. Acho que todo mundo que, assim, de certa forma, que desenvolve algo na igreja, pensa dessa forma, ou já pensou, né? Isso. Aí é onde entra esse dualismo. Sim. Veja só, eu pensei, e na época eu disse assim, meu Deus, eu acho que é isso. Aí o primeiro embate ficou assim, teologia ou outro qualquer curso. Trabalho. Meu Deus, teologia. Porque teologia, como é o trabalho do teólogo no sentido? E aí já tem literatura suficiente para dizer áreas de atuação do teólogo, porque é também uma profissão. E agora, o que é que eu faço? Aí Deus me mostrou um versículo. Encontrei Atos 18:3, onde o apóstolo Paulo, para além de pregador, para além de fundador de igrejas, para além de todo o ministério robusto que ele tem, ele era fazedor de tendas. Exato. Meus irmãos, aquilo caiu como uma luva assim, que eu digo, então calma. Entendi. Eu posso exercer com muita maestria o ministério da palavra e ao mesmo tempo eu posso fazer tendas, que seria um trabalho secular, por assim dizer, da vida secular. E uma coisa não neutraliza a outra. Não. Se Deus quiser que eu viva integralmente... Também tem essa hipótese, também também. São particularidades, claro. Não desprezamos isso. Com certeza. Mas não só ficar nessa primeira impressão, sabe? Vou abandonar tudo e agora eu só vou pregar o canto. Calma. E aí, sobretudo para os jovens, a gente precisa refletir com bastante calma, paciência e entender. Eu posso desempenhar muito bem o papel, o chamado que Deus me deu na congregação e fazer tendas. Verdade. Eu acho que esse foi uma chave, sabe? Que virou assim na minha mente. Eu digo, meu Deus, obrigado. Aí eu fui buscando outras mesmo porque coisas. Na perspectiva bíblica aqui de Marcos capítulo 3, versículo 13, Jesus ele chama, né? O chamado de Jesus aos discípulos, a gente vê que chamado é isso. Às vezes a gente pensa que chamado é algo que a gente tem que ir trabalhar logo. Sim. Qual o meu chamado? Eu vou trabalhar, o que é que eu tenho que fazer?
Mas a gente vendo aqui nessa perspectiva de Marcos capítulo 3, versículo 13, Jesus ele vai dizer o quê? Ele chama os discípulos para quê? Para chegar perto dele, né? Para aprender com ele. Sim. O chamado primário é esse. E às vezes a gente confunde, a gente quer logo agir, a gente quer saber, né? Mais ou menos isso, né, professor? Executar algo, sim, com certeza. Né? E assim, né? Imagina, você trouxe um texto muito pertinente. Imagina, eu tenho certeza que enquanto Paulo fazia tendas, outras pessoas também faziam. Paulo precisava vender suas tendas, ele conheceu outros comerciantes. Paulo dedicou o seu melhor como um cristão integralmente, que fazia tudo para a glória de Deus, pelo que ele mesmo escreveu. Com certeza ele dava o seu melhor em tudo que ele fazia, né? Sim. Então, essa quebra desse dualismo vai impactar a sociedade de uma forma, porque como o Pedro muito bem trouxe, né? Nossa, Deus também me deu a opção de eu fazer tendas, não é isso? E a sociedade tem pessoas que fazem tendas, tem pessoas que são juízes, pessoas que são policiais, pessoas que trabalham em diversas áreas e que precisam que outros cristãos cheguem lá para pregar o evangelho. E estão servindo a Deus do mesmo modo. Exatamente. Nessa dualidade ainda, eu coloco aqui uma grande ideia ou ideal seria o quê? Utilizar todo o meu esforço, todo o meu conhecimento, toda a minha habilidade da função ou do estudo na vida secular na minha congregação. Sim. Eu sou professor por formação, mas eu sempre coloco nas minhas redes sociais que eu sou docente por vocação e por formação. Eu entendo, Deus me chamou para isso e eu cursei uma universidade que me habilita também. É unir o útil ao agradável. Eu seria muito negligente se eu não usasse essa expertise, esse conhecimento na obra de Deus. Então, o que eu queria trazer é dizer assim, você não está fazendo tendas? Então, tudo que você aprendeu com esse fazer tendas, use também na obra de Deus. Nós vemos isso em Romanos 6 e 13, quando o apóstolo Paulo fala para a gente usar os nossos membros não mais para o pecado. E isso traz uma ideia de se entregava antes para o pecado, mas agora é preciso se entregar para Deus. Então, fazer a obra dele e ainda entender que servimos a Deus para além das atividades na igreja local. A igreja local é uma forma de servir a Deus, mas tem outras formas. Nós glorificamos a Deus, trabalhamos para Ele e o representamos no nosso ofício. Sim. Secular também. Na minha sala de aula, eu preciso e louvo a Deus e glorifico Ele e exalto Ele, porque todas as áreas e camadas da sociedade precisam de representantes de Cristo. Exatamente. E aí, se todo mundo ficar só na igreja, se todo mundo fosse pastor, por exemplo, eu sou de Deus e todo mundo vai ficar ali preso na igreja, e o resto do povo, como é que iam ouvir? Entende? Como iriam ser alcançados por Cristo? E por fim, pelo menos essa minha participação nesse momento, a consequência, caso a gente não entenda isso, é viver uma vida dúbia e dupla. Sim. Dúbia no sentido de incerteza. Ora eu sou sacro, ora eu sou secular. Dupla, eu sou uma pessoa no sacro, leia-se na minha congregação, ora eu sou uma pessoa no meu secular. Caímos no erro de servir a dois senhores. Mateus 6, 24 ao 26. E quando eu amo o mundo, eu crio inimizade para com Deus. Então, acho que a grande dificuldade de sacro e secular é isso ser mal compreendido e a pessoa viver duas vidas. Então é necessário a gente ter essa sensibilidade de perceber, né? De perceber, eu sou um policial, na igreja eu sou um pastor, mas no quartel eu sou um policial. E nos dois lugares eu sou de Deus. Exatamente. É isso aí. Eu, recentemente, Benção. na sala de professores. Ah. E aí eles começaram a conversar, eu estava fora da conversa, e aí começaram a tocar no texto bíblico, algumas compreensões, eu digo, meu Deus do céu. Estão me chamando. Eu fiquei calado por alguns momentos, mas aí houve uma fala mais, eu digo, eita, meu Deus, eu preciso manifestar. Eu digo, olha, licença.
eu gostaria de expor que... Aí eu fui dialogar. Depois de concluído o assunto, aí eu descansei, entendendo, eu sou o pregador, o chamado por Deus para ministrar a palavra lá na congregação. Mas no meu trabalho eu sou essa mesma pessoa. E na oportunidade que eu tiver, lógico, com ética, lógico, entendendo o espaço, ninguém vai chegar na sala de aula, ei, olha, a Bíblia, aceite Jesus, não sei o quê. Tem uma legislação, tem uma laicidade, tem um estatuto que diz que a escola é laica, entende? Mas nas possibilidades, onde eu estiver... As oportunidades a gente vai, né? A gente tem que Outra, entender. o seu próprio trabalho. O fato de eu ser um cristão professor, não é que eu sou um professor cristão, eu sou um cristão professor. Né? É interessante ter essa divisão. Eu não sou um advogado cristão, sou um cristão advogado. Eu estou sendo mordomo com esse talento que Deus me deu. Isso vai trazer pra gente a responsabilidade de dizer assim, por eu ser cristão, eu tenho que fazer melhor. Eu tenho que entregar o meu melhor. Porque essa minha ferramenta, essa minha habilidade de fazer tendas, essa minha habilidade de ensinar, ela foi dada por Deus e é para a glória dele. E para a glória de Deus, o padrão é bem mais elevado do que para a nossa própria glória ter uma vida secular, não é verdade? Então acaba exigindo mais da gente, não é isso? Mas é muito interessante. Eu achei interessante a fala do professor, é que essa questão da sensibilidade, a gente entender o momento exato de chegar, de pregar, né, de entrar com uma palavra. Eu estava me lembrando aqui do apóstolo Paulo, quando ele disse, eu fiz-me de tolo para ganhar os tolos, fiz-me de sábio para ganhar os sábios. Isso é o que? Isso é sensibilidade, né? Perfeito. Porque senão a gente afasta, sabe, irmão? Exato. Tem crentes que não são... as pessoas não suportam ouvir pelo modo como ele se coloca. Você até tipo isso, né? O apóstolo Paulo chega na cidade de Atenas, e é uma cidade conhecida muito pela sua sabedoria, aí parece não. É como se Deus tivesse soprado nele uma inteligência, uma expertise, um caminho. Nossa, ele diz, um altar ali, o nome é ao Deus desconhecido. É agora. Vocês sabem quem é esse Deus desconhecido? Não. Isso é muito... Então eu vou lhe apresentar quem é. Glória a Jesus. Não, o interessante é que Paulo ele vai utilizando a maiêutica socrática, ele vai utilizando o questionamento. É a oportunidade, né? O grego ele fazia isso. Se ele quisesse chegar a alguma conclusão, ele começava com um questionamento Perguntas, daquilo. né? Aí Paulo começa a falar, varões, eu vejo que vocês são muito religiosos. Isso é muito interessante. Sem ofender, sem sair do Isso, contexto, né? Mas ali... Porque Paulo ele era um homem muito instruído em todos os conhecimentos, em todos os âmbitos, né? Bom, e também eu vi na sua fala, teve um momento muito interessante que você falou assim, eu vi Deus me chamando para a docência, para ser um professor. E dentro daquilo que a gente tinha tratado aqui, jovem, o que a gente quer dizer é, todos nós viemos a este mundo com uma vocação. Todos nós viemos para este mundo com uma vocação. E existe uma diferença entre vocação propriamente e chamada de fato também. Isso. Vocação enquanto talento e vocação enquanto de fato a chamada de Deus de dizer assim. Porque é inegável. Se a gente olhar para as pessoas, os não crentes, vamos dizer assim, cantores, que têm uma voz muito bonita, que têm engenheiros, grandes engenheiros, inteligência fenomenal, Albert Einstein, um grande cientista, ele tinha ali uma ferramenta. Não dá para dizer que a inteligência de Einstein foi algo do acaso. Pelo contrário, foi ali um talento, né? Deus deu um talento a ele ali. Deus quem dá esses talentos ainda para os não crentes. Também Deus dá talentos. Mas utilizar isso e entender isso é onde vai entrar a diferença da nossa chamada e da nossa vocação, né? Então, como é que você enxerga aí nessa perspectiva, né? Essa diferença, existe de fato essa diferença, essa conceituação? Como é que a gente descobre isso, a gente discerne isso, né? Como é que foi isso? Então, em uma pesquisa, a gente consegue observar que tem pelo menos 2 sugestões temáticas para essa discussão do chamado. Uhum. Se a gente vai falar de salvação, soteriologia. Sim. Se a gente vai falar agora de chamado, tem a hiperetologia e a eclesiologia. Não é eclesiologia, é eclesiologia apenas. São áreas da teologia que tentam
dialogar um pouco sobre chamado, vocação, ministério. Isso que a gente está tentando tratar aqui. Sim, excelente. O que é que eu quero trazer de informação? Primeiro, um parecer de um teólogo. Ele terminou a sua faculdade na Faculdade Batista, pioneira, lá no Rio Grande do Sul. Um trabalho belíssimo. O TCC dele foi o seguinte tema: o chamado, característica e consequências da vocação ministerial. O nome dele é Wagner Butezek. Legal. Embora ele tenha se dedicado a falar, o objeto dele foi o ministério de pastor, ele acaba tangenciando outros pontos e outros tipos de chamado também. Que eu posso ser chamado, vocacionado por Deus para assumir, exercer um ministério integral, pastor, por exemplo, de tempo integral, dedicado totalmente, vivendo da obra e para a obra 100%, posso. Um chamado integral. Mas eu preciso ter a compreensão de que eu posso ter sido chamado para o ministério de forma parcial. É o que a maioria dos nossos pastores, sobretudo aqui na capital, de dia trabalham. Bivocacionado, né? Pode. É uma visão bem dizer, interessante, né? Bem... De dia, eles estão trabalhando nos seus trabalhos seculares. À noite, estão pastoreando a igreja, conduzindo o rebanho, auxiliando o nosso pastor presidente, Zé Carlos de Lima. Então, tem chamados. Mas vamos ainda. Chamado ainda pode ser definido como convocar certas pessoas para que se dediquem a trabalhos especiais no reino de Deus. Romanos 1:1, nós vemos isso. Segundo o dicionário da Bíblia Almeida, nós vemos essa definição. E aí é importante dizer que o chamado é uma decisão divina desde a eternidade. Jeremias, no seu capítulo 1, versículo 5, no desenrolar do que Deus queria fazer na vida de Jeremias, ele diz, olha, eu já tinha te chamado lá. Salmo 139, ele nos cria, nos forma. Não que fosse formado no ventre da mãe, né? Então ele já tinha pensado algo a nosso respeito. Então esse chamado é muito importante, é porque ele não pode desprezar. É muito forte. Não foi o acaso, foi um plano muito bem bolado pela mente mais genial e o autor por excelência, nosso Deus. Então a gente pode falar de uma vocação religiosa, porque esse autor ele diz assim, chamado o que é chamado? Chamado é chamar. Ele acha muito vago, sabe isso? Aí ele diz, a gente pode chamar de chamado vocacional, uma vocação religiosa, uma possibilidade da leitura desses dois temas. Sim. Outra possibilidade é entender chamado como chamados gerais. Gerais, né? Salvação, por exemplo. Sim, tem. Jesus morreu por todos. Todo aquele que crê, percebe? Não é alguns que crê, todo. Verdade. Então, nessa linha, é compreendido o chamado como esse chamado geral. Geral, né? Vocação seria o específico. Porque dentro da multidão chamada para a salvação, Deus escolhe alguns para exercer uma função diferenciada. Sim. Nem todos são pastores, por exemplo. Aí Deus chama algum e diz, você vai ser pastor daqui. Eu te vocaciono para isso. Não sei se eu estou sendo claro. Nessa ideia, chamar de vocação se distancia, sendo chamado geral. Chamada geral para toda a igreja, né? E vocação específica. Então, alguém que ele escolheu especificamente para uma determinada função, tarefa, né? Isso. A princípio, isso. Pelo que eu entendi, né, da sua fala, existem chamadas, e assim nós vamos dizer assim, de uma maneira geral. Por exemplo, a chamada salvação, Paulo vai dizer, rogo aos irmãos que andais de maneira digna
Vocação é que fosse chamados, né? Isso. Paulo vai dizer, ele está falando da salvação naquele texto. Nós temos que nos revestir como salvos, Isso. de fato. Isso. Mas existe também todos aqueles que foram chamados por Deus para ser salvos, Deus deu a eles uma vocação. Todo mundo tem uma vocação. E essa vocação, quando ela é compreendida, a gente entende a chamada numa perspectiva mais pessoal da nossa vida. Sim. Que aí Deus traçou isso para cada um de nós desde antes de nascermos. Antes de vir para cá, eu estava até conversando no carro, mas eu estava olhando quando Deus revelou ali a Bezalel, lá no Antigo Testamento, com Moisés. Que Deus disse a Moisés, Moisés, tem Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, que eu o chamei, e meu espírito lhe encheu de sabedoria para inventar invenções, artes, talentos. Aquilo ali é fantástico, meu irmão. Fantástico. E que muitas vezes, quando a gente limita, a gente acaba limitando a própria visão do que Deus pode fazer, né? Na vida de cada um de nós. É uma espécie de hierarquia. É. A gente começa a hierarquizar onde não existe hierarquia. Exatamente. Isso É daqui mais sagrado do que o outro. Mas ele só tem genialidade para construir coisas. Não, isso daí é secundário. Não. E no final das contas, Deus faz tudo isso. Lembremos do corpo. Sim. O apóstolo Paulo muito Isso. bem coloca essa figura do corpo Cada humano. membro. Se todo mundo for dedo, mão, Exatamente. e aí? E a Cada um tem a diversidade? sua função, né? Função. O corpo é feio, é completo, mas cada membro tem uma função E específica. todos têm sua importância. E todos têm a sua O importância. que eu queria frisar é que não depende unicamente de habilidade e conhecimento chamado. Muito bom, muito bom. Olha, tem gente que eu não sou chamado não, eu não tenho capacidade não. Primeiro, já é um equívoco grande dizer que não foi chamado, Sim. porque nessa segunda leitura que eu apresentei, chamado para a salvação todos foram. Então, você já é chamado de algum modo. Não, mas eu não fui vocacionado para uma obra específica. Aí, calma. Realmente, a gente pode dialogar melhor sobre isso. Mas o que acontece? Eu sou muito habilidoso, tenho muito conhecimento, por isso Deus me chamou. Não. Pedro foi chamado para pregar a palavra de Deus. Ele diz assim, eu vou te fazer de pescador de peixe, eu vou te mudar para pescador de Isso é homem. interessante demais. Agora, na perspectiva da razão, da Dos padrões academia, humanos, né? Dos padrões humanos. Né? e eu quero frisar no sentido de conhecimento. Sim, sim. No ponto de vista do conhecimento, da razão, Pedro não era para ter sido vocacionado. Se comparado a Paulo, por exemplo, Paulo era fariseu, um grande homem da lei, Instruído, Gamaliel. Instruído, isso. Gamaliel. Agora, Pedro não, mas a pregação de Pedro, voz Atos 2, entende? Então, vamos acabar, em nome de Jesus, com esse achismo. Não, eu não sou chamado, Deus não me vê, porque fulano é habilidoso. Deus não depende ou não usa apenas a questão de habilidade e conhecimento de alguém para chamá-lo. Eu boto unicamente, irmãos, de maneira proposital. Vou explicar por quê. Porque é equivocado dizer que Deus também não se utiliza de nenhum talento nosso para chamar. Ah, é verdade. Porque, veja, se eu tenho uma habilidade na área X, não faz muito sentido Deus me chamar na área Z. Entende? Deus é tão inteligente, perfeito, que ele... olha a direção que ele está tomando. Olha a habilidade. É aí? É nisso? Gideão, não, eu não... Vai nesta tua força. Eu sei quem é você. Eu já estou lhe observando. Glória a Deus. É nessa ideia. Eu costumo dizer que Paulo, realmente, ele estava prezando de uma organização visual. Aí Deus faz escamas crescerem no olho dele. Quando cai, e é literal, e tem um sentido figurado muito interessante, porque era a visão dele que estava com problema. Ele estava enxergando Jesus de maneira errada. Cosmovisão dele. Entende? Não. Vamos matar esses homens porque estão se levantando contra o nosso Deus. Aí Deus lá do céu, imagina. Não, você está enxergando errado. Ele sou eu. Vem da minha parte esse movimento novo. Glória a Jesus. Então, essa ideia, sabe, irmãos? Aí eu coloco aqui
A questão do chamado, deixa eu só beber uma aguinha aqui. Enquanto o irmão Pedro tá tomando água aí, a gente quer também aqui agradecer ao nosso pastor Otoniel, né? Isso. Nosso pastor Otoniel, que é um homem aí que tá nos dando um apoio muito grande, um amigo que Deus nos deu. Aí a paz do Senhor para o nosso pastor e dizer que estamos juntos. Tenho certeza que ele está acompanhando aí o podcast também, vai acompanhar mais para frente. E pessoal, a gente está tendo essa transmissão também no YouTube, viu? E quem quiser aí comentar, quem quiser compartilhar e Manda fazer uma tua pergunta, pode fazer uma pergunta. Tem um pessoal aqui do apoio, ó. O apoio aqui, meus irmãos, tá fantástico aqui, tá fantástico. Irmã Edilane, Matheus, Keren, Glícia, Felipe aqui também, que hoje nós estamos só com 3 microfones, mas em nome de Jesus a gente vai estar alternando também com mais aí, para estar todo mundo aqui na parte das entrevistas também. Mas assim, é uma bênção e você é canal para isso. Então vai deixando aí seu like, vai compartilhando e vamos continuar aqui glorificando o Senhor. E aproveita você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal, dá um like aí. Isso é a glória de Deus. É isso aí. Saudável. Também tem o Instagram, né? Lembrar do Instagram lá. vai lá Tem no o Instagram da igreja, ADJCU, né? Isso. Isso aí. Você quer... Saudar o nosso pastor Antoniel, né? Um Sim. abraço. Dizer que é uma alegria também estar aqui participando. Bom, vamos lá. Nesse ponto do chamado, da vocação, eu separei aqui para iluminar mais essa nossa compreensão possibilidades ou que se apresenta como chamado no Antigo e no Novo Testamento. Perfeito, Olha que perfeito. interessante isso daqui. No Antigo Testamento, os irmãos podem observar que o chamado predominantemente acontece por forma do diálogo, que envolvia uma incumbência, uma missão. Deus dava a incumbência à pessoa. Depois da incumbência, vez ou outra, seguia-se a rejeição inicial. A desculpa, porque eu sou caso de incapaz. Moisés, É verdade. entende? E vários outros personagens. Eu sou incapaz, eu tenho dificuldade. Jonas, é o quê? Nínive? Miséria. Não, Interessante. eu não posso. Olha que interessante a gente entender como se processava esse chamado. É verdade. Aí depois dessa desculpa, Deus vem e assegura o apoio. Eu estou contigo, vai dar certo, eu lhe levantei. O que é que eu vou dizer aos filhos de Israel? Eu sou, me enviou a voz. Sim. Sempre vem um apoio, uma ajuda, um sinal. Moisés, você não vai estar sozinho não. Eu vou estar com você. Olha o seu cajado, o primeiro sinal. Olha as pragas. É para dizer que eu estou contigo, Moisés. E eu não chamei você para isso. Eu não vocacionei para essa missão. Então vá. É a capacitação, né, mesmo? Não é interessante? Então vê. Incumbência, seguida de rejeição, desculpa, não posso, dificuldade. Depois, Deus assegurando que eu estarei com a pessoa. Jeremias, a gente vê isso capítulo 1. Êxodo capítulo 3, na história de Moisés. Juízes capítulo 6, entre outras referências. Samuel, 1 Samuel capítulo 9. Ainda no Antigo Testamento, para além desse diálogo, se apresenta por visão, Isaías, sonhos. Deus vai mostrando mais ou menos o que quer ao homem por uma visão. Olha que interessante. E aí, eu abro um parênteses para dizer, às vezes Deus está mostrando visão, Deus está dando sonho, Deus está se apresentando de diversas maneiras e a pessoa está inerte, chamado, vocação, não. E tem gente que ainda arrisca sugerir modos, sabe? Olha, Deus, eu só vou começar a fazer essa obra para entender que o Senhor me chamou se o anjo Gabriel, não é Miguel, viu Deus? É Gabriel chegar e tal dia e na ponta da minha cama, é melhor você dizer que não quer logo, entende? Tá inventando modos de só pra... Não, entendamos o chamado de Deus. É um fator interessante que o senhor colocou agora e seria interessante você dizer como é que foi o seu chamado, como é que você entendeu, como é que você conseguiu perceber o seu chamado, ou a sua vocação, né? Eu posso expor a do Novo Testamento e dizer isso? Sim, Pode ser, sim, rapidamente? sim. No Novo Testamento, Jesus, a figura dele vem e convida já os 2 discípulos de cara, assim, ei, se você vem, segue-me. Jesus não
enrolava muito, não. Você aí, ó. Mateus, né? Não, tá ali cobrando imposto. Você, vem. E de repente o homem ia. E o chamado ninguém resiste, né? Deixa lá a empresa de pesca lá, que tinha, agora eu quero ser chamado para meu seguidor. Meu rabi, né? Meu. Aí Pedro disse, o que é que a gente ganha, hein, com isso? É. Ah, meu filho, 100 vezes tanto nessa vida e na por vir É. a vida eterna. Maravilha. Glória a Jesus. Coisa boa. Outros discípulos são chamados para testemunharem, diferente desses 12. Deus diz, deixa tudo e vem. Olha esse chamado. Porque não existe o chamado, existem chamados. É. Existem vocações pluralizadas. Outros Deus diz, venha e vá testemunhar no seu lugar de origem a meu respeito. Não precisa me seguir, não. Você vai testemunhar? Gadareno. Percebe? E um é mais importante que o outro. Não, Como- são chamados. A figura de Paulo, que é neotestamentária, nos faz crer, porque tem gente que quer dizer que está obsoleta as formas de chamado do Antigo Testamento. Não estão. E eu provo isso analisando a vida do apóstolo Paulo. Visão, revelação, sonho ainda continua presente. Olha só o que aconteceu. Ele viu, né, ficou cego inicialmente, aí a voz, por que me persegues? Dura para te recalcitrar contra o meu aguilhão, eu sou Jesus e tal. Sim, sim. Ok. Depois ele se revela a Ananias. Vai lá na rua chamada direita. Meu Aí é Deus do fantástico. céu. É um Deus ali que ele é um Deus pessoal. Ele conhece cada Glória um a dos seus Deus. chamados. Ele conhece cada um daqueles que ele escolheu. E Já seu pensou? propósito, né? E a gente vê a vocação aí, né? Porque Paulo não estava só. Tinha Uma comitiva, uma comitiva, né? Mas aí a vocação foi específica para Paulo, né? Só ele. Jesus chega ali e se apresenta para Paulo. Aquela Aqueles que luz estavam foram eles, foi ele, eles né? viram a luz, mas não entenderam. Mas Paulo ele entende. O vocacionado ele entende a voz de quem o chama, Glória a né? De Deus. quem Perfeito. capacita, né? Perfeito. Coisa boa, né? E aí, não podemos dizer que a maneira que Deus revela o seu chamado no Antigo Testamento está ultrapassada. Não. Favorita, né? Ananias. Vá lá na rua chamada direita. Tem um homem lá, Saulo de Tarso. Você vai orar por ele. Porque ele é para mim um vaso escolhido. Então, mais uma vez, ele se revela um homem que não é só o chamado, sabe? Tem gente que diz assim, não, é só o chamado que entende, no sentido de só ele sabe. Sim. As pessoas testemunham do seu chamado. Isso aí é uma das evidências. É uma das Uma evidências. das evidências. Como que eu vou descobrir o meu chamado? Né? Perfeito. O que, que ele está trazendo aqui e que você pode tirar de lição. Como eu vou descobrir? Para que Deus me chamou? Geralmente é aquilo que Deus, de maneira pessoal, Deus vai mostrar a você. É aquilo que vai arder no seu coração. Isso. Aquela área da sua vida que vai arder no seu coração mais do que outras. Isso. E não só isso, mas a comunidade, ela vai perceber a sua vocação para aquilo. Perfeito. Né? Assim, O que é que te inquieta, sabe? Qual é o teu sonho? O que é que você mais quer fazer para Deus? Qual é a área na sua igreja local, por exemplo, que você quer mais atuar? E aí, profissionalmente falando, onde você quer atuar? É aí. É aí que você precisa ficar atento. E aí, para chegar no meu testemunho rápido, eu quero dizer que chamados específicos, Deus vai se revelar de maneira pontual. glória a Deus. Chamados gerais não precisa confirmação, outras ou diversas. Sim, sim, sim. Eu elenco 3 chamados gerais aqui. Salvação, já expliquei. Pregação e anúncio. Sim. E Isso é por verdade. todo mundo pregar o evangelho todo criatura. Isso. De repente você não é pregador de púlpito, de congresso, de estudo, de podcast. Meu chamado não é para pregar. É. Não, não foi chamado Então para eu não pregar. vou pregar. Tem gente que pensa assim, né? O id imperativo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não há desculpa, é salvo, pronto, você tem que pregar de algum modo. Agora, como pregar? Aí é a É multiforme diverso, graça, né? A isso. multiforme graça. E o outro, irmão, servir. Diaconia é a expressão que não tem a ver com diácono, o cargo lá e função ministerial. Não, É o ser. é o servir. O ser. O crente que não serve, errado. É um mordomo. É um mordomo. É verdade. Nós somos Esse mordomos. é o equivalente do É termo mordomo, isso. né?
Então, o chamado geral perpassa esses três pontos. Fantástico. Salvação, pregação e serviço. Você tem que servir de algum jeito. Eu não sei, arrume um jeito, mas não fique parado não. Faça alguma coisa. Isso. Se você não está falando no microfone, mas você colocou aqui, você ajustou, você limpou, faça alguma coisa para Deus. Isso é chamado geral. Agora o específico, pontual. E precisa crer no chamado. Porque, irmãos, olhem, é outro equívoco que a gente comete. Enquanto arminiano, pentecostal, assembleiano, eu digo que a salvação, eu tenho livre-arbítrio, eu posso rejeitar a graça. Deus me chama para a salvação e eu posso rejeitar a graça na perspectiva assembleiana, pentecostal, é assim que a gente acredita. A graça é resistível, diferente dos calvinistas que entendem que é irresistível, porque o chamado vai ser irresistível. Já pensou isso? É mais importante do que a salvação ou o chamado específico? Salvação. Salvação. Aí eu digo, não, se Deus chamou, meu amigo, você vem, nem que seja, eu discordo. Porque aí é obrigado. Tive que vir mesmo. Estou aqui contra a minha vontade. Deus, ele vai me matar e eu estou aqui servindo por causa disso. Onde é que Deus quer isso? É um pouco desconfortável. Não é? Mas pensemos Isso. salvação. Eu digo, hoje não, Deus, eu não quero te aceitar hoje não. Na próxima oportunidade, enquanto a igreja canta, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Mas o chamado não. Se Deus chamar, não. Se Deus chamar, você diz assim, eu não vou. Eu não quero. Ok, mas quem está perdendo é você. De usufruir. É verdade. Deus te segurando na mão. Porque, meu irmão, nos momentos mais difíceis do vocacionado, Deus está segurando na mão dele caminhando. Eu lembro de uma breve ilustração de um homem que está caminhando na beira da praia e as suas pegadas estão marcadas no chão. A ideia é Deus levando ele por esse caminho e ele entendendo que aquele caminho é a sua vida, todos os momentos da sua vida, a sua trajetória aqui. Aí quando ele olha para trás, ele diz assim, Deus, eu percebi uma coisa, nos momentos mais difíceis, eu estou sozinho, só tenho uma pegada no chão. O tempo todo tem 2 pegadas, 4 no caso, né? Os meus 2 pés e os teus 2 pés. Mas nos momentos de dificuldade, ó, uma pegada, ali, uma dificuldade terrível, uma pegada. Poxa, me abandonaste? Ele diz, não, eu te coloquei nos meus braços. Então as pegadas eram minhas, você estava no meu braço. É isso, sabe? A gente chora de noite, irmão, por causa do chamado, para cumprir com maestria, para cuidar de quem Deus colocou nas nossas mãos. E isso dói, muitas das vezes. Não reconhecimento, desprezo, ignorância, rejeição. Mas se Jesus sentiu isso, sabe? Aí a gente chora de noite. Mas ele nos conforta, porque ele relembra. Lembra daquela parte do assegurar apoio? Eu estou contigo. Vai caminhando. Glória a Jesus. Eu preciso crer no chamado. Então aceitemos o chamado. Conversar com os experientes, o irmão bem frisou, muito importante. E vou finalizar agora. Ficar atento às suas preferências, gostos, identificações, como o irmão bem frisou também. Orar sempre. As pessoas não querem orar pedindo a Deus, sabe? É aquela história do irmão, ora por mim, e ele nunca ora. É a mesma coisa. Qual é o meu chamado? É coordenador. Pastor, onde é que Deus quer me usar? Se a gente for ignorante só um pouquinho, a gente diria assim, não perguntar a Deus, você não me pergunte não, que o chamado é seu. Mas a gente vai dialogando. Mas sabe aquele jovem ou irmão preguiçoso que quer que a gente diga o chamado dele? Poxa, você é que tem que orar e pedir a Deus. E eu finalizo de verdade. Olha esse conselho. Vá servindo. Eclesiastes 9:10. Tudo que chegar na tua mão para fazer. Faz-o. Conforme teu coração, conforme as tuas possibilidades. Então eu digo assim aos jovens. Vá servindo. Não está em dúvida do qual é o chamado. Não sabe exatamente a área. Continue servindo.
Tá fazendo. Deus vai lhe mostrar. Isso é tão interessante, porque aflige muito. Sim. Aflige muito. Deus, qual é o seu propósito para minha vida? A gente fica muito aflito. A juventude é a principal fase dessa aflição, por ser uma fase de tomada de caminhos, mas ela não limita. Qualquer momento da vida você pode se perguntar e dizer assim, meu Deus, É isso mesmo. será que eu estou no canto certo? É verdade. A gente é muito tentado a querer pegar o futuro com as mãos. E dizer, Deus, me diga, era muito melhor se a vida tivesse um GPS. Se o Senhor me dissesse assim com o GPS, qual? Mas é justamente, quer descobrir qual é a sua vocação. Vá servindo. Vá servindo, vá se dedicando com as oportunidades que vão te aparecendo, porque alguns projetos eles vão cair por terra, e na grande maioria das vezes é porque não é o caminho que Deus queria que você fosse trilhando. Mas aqueles que se mantêm de pé, e que você vai percebendo ali aquele esforço e aquilo ali, nossa, Deus ele vai abrindo caminhos mesmo. Glória a Deus. Abrindo caminhos. E isso eu experimentei na escolha do curso que hoje eu estou cursando, né? Que eu estou terminando a graduação em Direito. E na minha época de faculdade, de ensino médio, eu me perguntava muito, Deus, qual o curso que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor tem para mim? E de maneira muito particular, Deus falou comigo e me mostrou numa praça, sentado numa praça, num banco ali no centro, sentado numa praça sozinho. Eu, antes de fazer um vestibular, abri a Bíblia e ali aquele versículo parecia que eu já li 1000 vezes ele. Mas parecia que naquele momento só tinha eu e ele no mundo. Era todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E ali foi uma direção de Deus, certo? E as coisas vão mudando, vão abrindo. E a gente vai entender isso. Então, você que está ouvindo esse podcast, que tem esse questionamento, que sirva de edificação para a sua vida, né? Esse conselho, como entender o meu chamado. Não é verdade? E a bênção não está nos locais, sabe? Eu sempre digo isso. A bênção está na gente. Então, se é direito, se é pedagogia, Sim. se é administração, entende? Deus vai fazer algo importante e te usar onde você estiver. A grande questão é que a gente tem que entender que, seja qual for a área, Isso. vá nesse pensamento. Senhor, eu vou para a tua glória. Isso. Perfeito. Eu vou eu vou por esse caminho para glorificar o teu nome. Aí você vai ver que tudo vai dar certo, né? E Deus, ele se encarrega tanto da capacitação como do reconhecimento. Porque, meu irmão, é muito interessante. Na época dos puritanos, na Inglaterra, os cristãos, os marceneiros cristãos, eles eram conhecidos em detrimento dos marceneiros que não eram cristãos. Sabe como é que eles eram conhecidos? Porque quando as pessoas iam comprar algum móvel de madeira, e eles olhavam para a parte de baixo dos móveis, por exemplo, a parte de baixo dessa mesa, eles percebiam que a parte de baixo era feita com o mesmo material e com a mesma excelência do que todas as outras partes que ficavam visíveis. E eles diziam, foi um cristão que fez isso aqui. Entendeu? Então, quando a gente está dentro do propósito e quando a gente se dispõe para servir, outra vez, Martinho Lutero ele relata que um irmão que ele servia com ele perguntou a ele, Conversando com um sapateiro, né? o sapateiro, o irmão disse assim, Martinho Lutero, eu sou sapateiro. Como é que eu posso glorificar a Deus sendo um simples sapateiro, né? Como é que eu posso glorificar a Deus sendo um simples sapateiro? Ele disse, meu irmão, faça o melhor sapato, venda pelo preço justo, e aí você estará glorificando a Deus. Então é justamente esse o propósito, né? Essa é a ideia do vocacionado. E aí, já como a gente caminhando para o encerramento do podcast, mas a gente tem um ministério, né? O ministério com uma expressão prática desse chamado, né? Com uma expressão prática. E, de maneira geral, para a gente trazer esse eixo assim de encerramento, qual é a ideia? Que a gente queria um conselho final que você deixasse para dizer assim, o ministério vai ser a expressão do seu chamado, da sua vocação, a sua vida vai ser seu ministério. E quais são os prejuízos da gente não ouvir essa chamada? Você falou muito bem, ela é resistível, de fato. Mas assim, qual o aconselhamento que você daria? Esse aconselho final de dizer assim, olha, não resista. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não resista, né? Porque viver uma vida longe do propósito que a gente tem é um grande perigo. Mas se você está ouvindo esse podcast é porque ainda tem um tempo, né? Ainda tem tempo para estar ouvindo isso, né? Então, quais são os seus últimos conselhos para
aquele que está assistindo nosso podcast, que você quer deixar de lição final aí para cada um de nós? Eu posso fazer sugestão de um livro só para... À vontade, Olha, é o momento perfeito. Aqui, deixa eu apontar aqui. Aqui é o livro, o título é Dons Espirituais e Ministeriais, Servindo a Deus e aos Homens com Poder Extraordinário, do pastor Elinaldo Renovato. Já foi tema de lições bíblicas, né, da escola dominical. E aí aqui o pastor tenta trazer dons, tenta trazer os ministérios. Em que sentido? Ele fala de dons naturais, por exemplo, habilidades que você nasce tem uma desenvoltura a mais para aquela área, Talento, né? um talento diferenciado, e é um dom natural. Existem dons espirituais, que aí na teologia pentecostal, depois do batismo com o Espírito Santo, e com oração, nós estamos aptos para receber esses dons que potencializam a nossa vida para a pregação do Evangelho. Por exemplo, profetizar. Por exemplo, falar em línguas e interpretá-las, dons espirituais que potencializam o ministério. Tem os dons também ministeriais. E aí o que é que acontece? Tem mestres, tem pastores, tá em Coríntios, tem 12, doutores, né? coríntios. Tem os dons também de serviços. Efésios trata um pouco sobre isso. Tem pessoas que ajudam. Tem essa liberalidade, essa disposição de ofertar, de ajudar, de contribuir. Todos podem contribuir, sim, mas nem todos têm esse dom. Todos pregam, sim, mas nem todos são mestres enquanto dom. Então, a primeira diferença que eu queria trazer é esse ministério na perspectiva de dons ministeriais, porque ele separou uns, não todos, para apóstolos, evangelistas, sim, mestres. Na nossa igreja, e aí eu falo para um público também assembleano, nós temos cargos ministeriais. E aí, a qualquer momento, o irmão pode intervir se for quiser apresentar outra perspectiva também. Sim, sim. Por exemplo, diaconato, presbitério, você ser separado para ser evangelista, ser separado, ordenado para ser pastor. Tem jovens que almejam o que o apóstolo Paulo vai chamar do episcopado. Uhum. Eu quero isso para a minha vida. E aí, diante de tudo que já falamos, você sabe que pode ser de maneira integral, se Deus assim permitir que aconteça na sua vida, ou de maneira parcial. Mas você entende que quer servir a igreja nessa perspectiva do ministério, meu conselho é, continue orando, continue buscando ao Senhor, participando das atividades da igreja, sendo assíduo, estando sempre ali, aprendendo com os antigos, nunca desprezar o que os antigos já colocaram. E isso vai servir para você ter todo um arcabouço, todo um suporte para você poder exercer no futuro esse ministério. Enquanto ministérios diferentes dos cargos da nossa igreja, você precisa, como já foi dito aqui, pedir a Deus esse discernimento, entender, avaliar a sua vida, onde Deus está lhe chamando, qual área, e se de repente for o ensino, Deus lhe chamou para ser um mestre, não tem mestre nos cargos da nossa igreja ministeriais, por exemplo. Mas você, inclusive mulheres, porque não tem o cargo ministerial para mulheres na nossa igreja, mas tem mulheres mestras. Sim. Então a ideia é, qual é o ministério? E aí eu trago numa perspectiva do dom ministerial que Deus me deu, colocou na minha vida e eu não posso sufocar. Exatamente. Porque embora seja resistível, como eu falei, nós deixamos de usufruir
sermos tomados por Deus e sermos úteis para a obra de Deus, e acarretamos também prejuízos para a nossa vida ao desobedecermos, negligenciarmos um chamado divino. Exatamente. É um servo mais do que inútil, porque o inútil, a Bíblia diz que é o que faz tudo que o seu Senhor manda. Então, se você não faz o que ele te manda, o que é? Que tipo de servo é você, entende? Se o inútil faz tudo que o seu Senhor manda. E eu foi perguntado aqui no fórum quais as consequências da rejeição do chamado, e você justamente acabou de responder. Meus irmãos, Deus irá cobrar de cada um de nós a obediência ao nosso chamado. A maior consequência é um dia ele chegar e dizer assim: vem cá, mostra-me as tuas obras. O que fizeste com aquilo que eu te dei para fazer? Isso. Com aquilo que eu lhe chamei para fazer. E como a escatologia aterrorizante, sobretudo você que fez essa pergunta, a escatologia aterrorizante, que aí eu sou contra esse posicionamento, olha, vai vir o anticristo, não sei o que, e amedrontando o povo, que aceita mais por medo do que por entender a graça e o plano. Qual é o mal? O que é de ruim? Pense nas parábolas dos talentos. Exatamente. Porque, irmãos, olha, salvação é de graça, salvo pela graça, não tem nada a ver com obra. Agora, galardão, escute bem isso, é obra. Então, você pode até ser salvo, entende? Mas chega lá no céu, não tem galardão. Mostre-me suas mãos no sentido de cadê as moedas, os talentos que eu te dei? Enterrados? Que vergonha! Deus te confia algo. Então, muito mais do que uma punição, sabe, irmão? Um Deus que não, então é você chegar para ele de mãos vazias, depois de tudo que ele te deu. Exatamente. Esse talento sufocado. Paulo diz, desperta o dom que há em ti, Timóteo. Isso aí, Timóteo não deixa assim, não. E as palavras do Senhor, volta, cadê o talento? Eita, eu tive medo. Aí eu escondi, enterrei, tá aqui, servo negligente. E o que é que acontece com esse servo? Entende? Tem a parte punitiva, mas eu queria trazer muito mais essa negligência de você receber de Deus e ser um covarde nesse sentido. É forte, né? Mas é a pior. É Deus olhar e dizer, e aí, fizeste o quê com o que eu te dei? E você tocou num assunto muito importante, quando essa fala de Timóteo, né? Quando Paulo ele exorta Timóteo, ele fala, desperta o dom que há em ti. Esse dom, ele no grego é charisma, né? Sim. Que ele é como um fogo que ele precisa ser alimentado. Exatamente. Né? Então é muito profundo, isso é muito forte. Né? É verdade. E também, a gente está com 1 hora de podcast, já estamos caminhando já para os termos finais, mas de toda sorte, tem uma pergunta aqui que eu achei muito sincera e muito legal aqui também que foi feito no YouTube, é errado quando os irmãos na igreja falam que jovens serão futuros pastores e gente de oração e esquecem da vocação secular, né? Na sua perspectiva, não é nem um certo e um errado, mas qual o problema que tem nessa visão, né? Então, não é certo e errado, né? Não existe isso, porque eu entendo que esses pastores, ao falarem isso, eles se direcionam mais para a vocação e a realidade assim, que eles vivem, ministerial, né? Mas eu já ouvi também muitos pastores dizendo, olha, futuros médicos, futuros advogados, professores. Então, a ideia é um pastor que, na sua fala, ele esquece de pontuar essas outras vocações que Deus também chama desse modo. Deus também faz esta vocação. Eu levaria a intenção, né? A gente vai olhar para a intenção, né, da fala propriamente, mas em que pese essa limitação que às vezes estruturalmente acaba se tendo, acaba se tornando um preconceito. Não vá para a faculdade, não, porque faculdade ali você vai se desviar. Não vai para a faculdade ou coisa nesse sentido, porque lá não é coisa de Deus. O negócio é aqui no ciclo de oração, fica aqui, entendeu? Então é bom a gente ter equilíbrio. A intenção dos irmãos muitas vezes é boa. Então não vamos dizer que é errado ou certo. Porque a intenção deles é querer você frutificando no reino, né, de maneira geral. Mas você tem que ter esse discernimento e saber que acho que Deus nos chama de forma integral. Deus nos deu dons, talentos, e cabe a nós obedecer a cada um deles. E paciência, né? Paciência. Às vezes a gente recebe o chamado, entende o chamado, crê no chamado, tá naquela vibe. Eita, meu Deus! Aí acha que tudo vai acontecer amanhã, entende?
E esse tem sido um grande problema, Um grande principalmente problema. para os jovens, né? Você desanima, sabe? Não, eu acho que Deus não chamou. Aí eu até falhei com os irmãos, não ter contado meu testemunho, mas eu lembro da caixa de sapatos. Em outro momento eu conto ele completo, mas só a caixa de sapato. Foi um momento na minha vida onde eu tive paralisia facial. Foi mesmo. Foi. Metade do meu rosto ficou paralisado e só ele mesmo. Isso daqui, essas veiazinhas, esses nervinhos aqui do pescoço que faz assim, não levantava, só de um lado. Meu Deus. Tive que dormir com um tapão assim no olho, porque perdi a lubrificação, porque eu não conseguia fechar direitinho. Isso em 2012. Eu lembro de uma cena, tava na mesa, minha namorada na época, minha esposa, né? Hoje, minha mãe e a gente tomando café e escorreu aqui pela lateral da minha boca. Que vergonha ela lá, porque eu não conseguia segurar o líquido. Descia. Difícil. E a razão, eu entendi que foi a negligência do chamado. Olha que interessante. Nossa, é forte. Viu? Então Deus vai fazer isso com todo... Calma. É pontual. Ele entendeu que esse era o caminho para tratar comigo. Sim, sim. Então, acontece, pode acontecer. Deus, Eu ele tô na tirando sua sabedoria, isso. meu Isso, irmão, é. ele sabe como Foi cada um de muito- nós vai reagir. Não tem como Tem gente que você só dar vai gatilho. reagir assim, meu irmão. Tem gente, meu irmão, pode ficar Isso. certo. E aí, isso não contradiz o que eu falei inicialmente. Claro. Eu podia, diante disso, dizer, eu não quero, eu não vou, e acabou. Mas você é doido, você é doido. Esse negócio doido, desse, né? acaba com o café escorrendo. Aí eu disse, entendi o processo. Aí comecei a sessão de fisioterapia. Aí meu fisioterapeuta com pouco tempo. Eita, era pra eu ter tirado foto, porque a recuperação foi muito rápida. É isso aí, meu Deus. E Eu sei por quê. é porque eu entendi já o que Deus quis. Tipo o Jonas ali naquele Ah, eu sei. A sorte vai ser marcada, hein, velho? E aí foi um momento que eu me aproximei muito de Jesus. Eu cantava hinos no meu quarto, comecei a meditar as na palavra e uma primeira pregação surgiu em Gênesis 3. E Deus começava a me dar pregações. Aí eu anotava no papelzinho e colocava na caixa de sapato. Inclusive tem o primeiro chamado ali, né? De Deus Isso. chamando o homem pra, né? E não é? É. Interessante, né? E o Adão fugindo ali, Deus. Isso. Onde estás, Adão, né? Aí você colocava na caixa do sapato. Aí eu colocava na caixa de sapato. Vocês esquecerem que tudo lembra em caixa de sapato. Aí eu me perguntei uma noite, Senhor, são tantas as mensagens que o Senhor está me dando aqui e eu estou colocando na caixa de sapato, mas a oportunidade de pregá-las não vem. Olha que interessante, eu disse isso. O Espírito, na mesma hora, bradou assim no meu coração, dizendo assim, chegará tempo. Paciência. Olha só a paciência. É, O Interessante. tempo. Chegará tempo que as mensagens da caixa de sapato serão poucas para a quantidade de oportunidades que Meu você Deus. terá. Eu creio. Meu Deus, foi demais aquilo. E aí eu deixo para os jovens. Espere. Não desista no primeiro mês, no primeiro ano. Você já entendeu o seu chamado? Não tenha dúvida, não. É isso que Deus quer para a sua vida. Agora você precisa ter paciência, porque na hora certa vai acontecer de maneira integral o chamado de Deus na sua vida. Nossa, que Glória a coisa. Deus. Eu queria deixar essa mensagem, Amém. parte desse meu Muito testemunho, bom. para dizer isso. Eu sei que a gente é muito imediatista, sobretudo a nossa geração agora, né? De modo geral, internet é tudo rápido, internet caiu, a gente já fica aperreado. Desesperado. Cadê a senha do Wi-Fi, o QR Code e tal? Mas a ideia é, eu vou esperar Jesus, porque o chamado é real, vai acontecer. E durante a espera, aquele modo vocacionado. O vocacionado é moldado durante a espera. Isso, É nessa espera que o vocacionado ele está se moldando. é o Deus, preparo, né? Agora você vai estar pronto para exercer o ministério, né, que eu quero que você exerça. Eu já te dei a vocação, eu te chamei e estou te preparando para exercer esse ministério. Não é isso? Então, meu irmão, se você está com... Deus, eu estou nesse curso e o mercado de trabalho está muito difícil. Meu irmão, se Deus te chamou, ele vai abrir as portas. Glória a Se Jesus. você está... Deus me chamou para ser um pregador itinerante e as oportunidades não vêm. Meu irmão, se você busca a glória de Deus, as portas vão se abrir. Deus vai fazer, você vai servir da melhor maneira possível. Não é verdade? Então, eu espero que esse podcast aí tenha sido abençoador na vida de cada um de nós.
E tem muito conteúdo. A gente vai ter outras oportunidades de trazer o Pedro Nossa, aqui mais uma coisa vez. boa. Na verdade, o Muito tempo é bom. curto para o que a gente tem para falar, né? A gente ia falar também das raízes, da Assembleia de Deus, a gente ia conversando no carro, né? A questão que é essa construção, né? Muitas vezes ela é de uma raiz histórica, enfim. Mas aí... Ministério Meio. muita coisa que a gente tem para falar, conteúdo para uns próximos podcasts, mas de toda forma a gente quer agradecer, Pedro, pelo seu convite, pelo seu aceite. Você foi bênção de Deus, espero que tenha sido bênção na vida daqueles que acompanharam aqui nessa noite. Então, pessoal, compartilha, se inscreve no canal e mês que vem a gente vai estar lançando já a divulgação do próximo podcast. Vai ficar sendo mensal, uma vez por mês, é assim? Isso. E aí vai ser uma bênção para a vida de cada um de nós. E também se inscreva no canal de Pedro. Isso. Vamos lá, antes de ir embora, Vamos lá. pode dizer aí Não a vai tua... dar pra soltar a vinheta porque eu não me programei. Mas o que é que acontece? Pedro Júnior EBDDD. Ixi. Meu EB e 3 Ds. É forte. EBDDD. O Por quê? homem é professor mesmo. É assim, Pedro Júnior. Aí, escola bíblica, didática, dinâmica e divertida. Deus me deu um sonho, era um sonho. E a vinheta, a musiquinha veio. Aí eu mandei para um amigo meu, cantei, aí ele fez a vinheta. Num sonho, veio tudo isso. Enfim, é o chamado, né? É verdade. Olha, tá um pouquinho de nada parado, mas se vocês forem lá, se inscreverem, curtirem os vídeos já antigos sobre a EBD, aí a gente vai gravando devagarinho e vai retornando em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, fica com Deus. Deus abençoe vocês, não é isso? Deus abençoe. Te convidando para o próximo. Não esqueça, no próximo terá assuntos bem relevantes que vai ser do seu interesse. E quero agradecer também a você que Todo mundo que está participando aí, né? Irmã Eliane, todo mundo que está aí acompanhando. Estou vendo aqui muitos irmãos, um engajamento muito grande. E vai ficar gravado no YouTube. Então, se você edificou a tua vida e você quer que abençoe a vida de outra pessoa também, compartilha, meu irmão. Compartilha. Isso aqui, ó, é uma ferramenta muito útil se for usada para o bem. Então, compartilha e que Deus abençoe vocês. Aprende crente, né? No 3. 1, 2, 3. Aprende crente! Vamos lá, isso aí. Deus abençoe, pessoal. Valeu. Amém. Tudo de bom.